Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Walter Santos está aqui conosco, mas todo mundo conhece ele como Tim, que é o Tim da dupla Tim e Vanessa. Ele veio falar para nós sobre musicalidade espírita. Nós vamos hoje abordar esse assunto, né, Tim? Isso mesmo, falar da nossa alegria de estar aqui, agradecendo o convite para trazer um pouco da nossa humilde experiência nessa área, desses anos que a gente tem trabalhado com música espírita. O Espiritismo BH te agradece de coração. Tim, qual a importância da música em eventos religiosos? Bem, a música ela tem uma importância muito grande quando se trata de você colocá-la no contexto religioso. Quando se fala de religiosidade, nós estamos falando então de fomentar, de criar condições para que o indivíduo possa se conectar a um plano superior ao que ele está acostumado. A música tem essa capacidade de elevação espiritual, traz harmonias que até então nós não estamos acostumados no dia a dia, nos eleva para um nível superior de conscientização e aí a gente toca como se fosse um plano, uma sustentação, uma vibração superior e a gente se exalta. E nesse sentido, a música ela serve muito bem às questões religiosas porque é justamente o que as pessoas estão procurando, um contato com o divino. Como é muito difícil para o ser humano hoje, vamos dizer melhor, é impossível para o ser humano contatar diretamente com Deus, ele contata com aquela espiritualidade mais superior que ele dá conta de entender. Então nós estamos falando então na espiritualidade que nos acolhe, nos acompanha, que está ao nosso lado, sejam os nossos guias espirituais, sejam os nossos amigos. Só o fato desses espíritos estarem nos acompanhando, estarem num grau superior ao nosso, já nos é um grande júbilo se conseguirmos entrar na mesma sintonia que eles. Então, a música, dentro do contexto religioso, ela é importantíssima porque nos facilita, ela como que cerceia os nossos pensamentos, direciona e forma um foco direcionado para o sentimento, que é a área que então nós vamos trabalhar, o sentimento com Deus, o sentimento com Jesus, um sentimento do bem, um sentimento do belo, um sentimento de coisas boas, de felicidade. Então a música ela é importantíssima quando ela é responsavelmente trabalhada no contexto religioso. E há exemplos na literatura espírita sobre os efeitos da música em reuniões doutrinárias? Sim, tem algumas literaturas que a gente conhece, que a gente já pesquisa, que a gente encontra como colocados alguns apontamentos acerca da música acontecendo em certos contextos. A gente tem desde do registro bíblico, né, do nascimento de Jesus nos evangelhos, que é dito que um coro, né, de anjos vem anunciar a vinda do Cristo e desce dos céus. Eram salmos de Davi que eram cantados. Né, nós temos aí a Ave Maria que os livros espíritas contam como que foi cantada, né, quando Maria desce e vai em busca dos vales dos suicidas, né, que ela acolhe com seu terno amor. Então todas essas canções, até na religiosidade dos povos antigos, das culturas indígenas, há registros da música aplicada nesses contextos. Porém, nas questões doutrinárias, a música é muito utilizada em reuniões
mediúnicas, reuniões de harmonização, reuniões de evangelização. E nós temos no livro Nosso Lar, nós temos um contexto muito interessante quando André Luiz, hospitalizado, quando ele recém-chegado, né, dos umbrais, e que ele está acamado e ainda fraco, né, e ele escuta umas harmonias. Ele diz assim: estou escutando umas harmonias, o que é isso? Ele pergunta. E, olha, isso são os preparativos para a nossa prece, que vai acontecer agora no crepúsculo. Todos os dias no plano espiritual em Nosso Lar, com harmonias diferenciadas, preparando todas as pessoas para, juntos com a governadoria, entoarem cânticos e entoarem preces em uníssono para toda a humanidade. Então ele se diz em júbilo, né, com aquelas harmonias, e pede para ser levado para ver. E aí tem uma cena belíssima que é relatada no livro, onde ele vê um coração azul que se explode em pétalas que descem nas pessoas, muito bacana. E nesse livro Nosso Lar tem vários outros contextos que são citados da música, muito sutilmente por André Luiz, mas que valorizam e trazem uma responsabilidade para aqueles que trabalham com a música espírita, que é do alcance que a música tem. O caso da reunião que acontece na casa da Dona Laura, o marido dela está encarnado e ela com os filhos no plano espiritual em Nosso Lar. E ela se prepara todo o ambiente. André Luiz é convidada a estar junto e os filhos começam a entoar um canto, tocando instrumentos, e aquilo prepara o ambiente. Aí o marido dela se manifesta nessa reunião. Então André Luiz cita que isso é muito bonito, os filhos cantando, os filhos se emocionando com a música, e o pai também na sua manifestação. E tem também o clássico caso quando André Luiz é chamado, no mesmo livro Nosso Lar, a visitar o campo da música. Um passeio, que Lísias o chama: vamos passear, fazer uma visita no campo da música. Muito interessante. Quem não leu esse livro, que leia, né? É um livro também clássico da doutrina espírita, muito, muito interessante. E ele é convidado aí no campo da música, e lá ele se depara com cenas interessantes, que tem manifestações de vários estilos musicais acontecendo na periferia do campo da música. E ele pergunta: mas aqui as pessoas não têm um tipo de música só que escuta? E Liz explica para ele que há um respeito pelo gosto das pessoas. Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu sentido musical, o seu gosto musical, e isso é respeitado lá. Mas no centro desse campo da música, estava acontecendo uma música muito mais espiritualizada. Então ele até relata de uma forma interessante em que no centro uma grande multidão escutava uma música mais espiritualizada, e na periferia do campo pequenos grupos de manifestações musicais diferenciadas. Então ele diz que é o contrário do que acontece aqui no nosso plano, que a grande multidão acorre para a música mais, vamos dizer assim, nível mais baixo, um nível mais rasteira, né? E um pequeno grupo se dedica realmente à música espiritualizada. Então a gente vê o que nos aguarda, né? O que realmente em que campo que a gente deve trabalhar. Tem o livro, Leon Denis também traz na sua literatura, fala muito sobre música, e tem livros editados, várias citações. Parece que Leon Denis também gostava muito de arte. Então é interessante para quem gosta de pesquisar, quem quer buscar elementos fundamentais de uma verdadeira música. E hoje nós, né, temos vamos dizer assim, a pretensão de chamar de música espírita, porque ela é uma música que procura ser espiritualizada, mas a arte espírita, o meio espírita, os artistas espíritas ainda estão em busca de um conceito que realmente sintetize isso tudo, porque de futuro toda música espiritualizada vai ser uma música espírita, ou toda música espírita vai ser uma música espiritualizada. É o que se pretende na transformação de um mundo, né, de um mundo de regeneração, que todas as artes, que a música, que a dança, que a pintura seja espiritualizada, seja no nível de concepção superior. E aí nós veremos que
tudo é divino, tudo é belo, tudo caminha para o bom. E as possibilidades da musicalidade espírita, elas são maiores hoje do que antes? Sem dúvida. Nós vivemos num mundo hoje mais informatizado, um mundo mais globalizado, um mundo mais unificado. As pessoas conversam instantaneamente, elas se comunicam de várias formas, né? Pode-se escolher, né, por como a gente quer se comunicar. E isso auxiliou muito para que o artista que nunca gravou, o artista que nunca saiu a campo, ele tenha coragem de se mostrar de alguma forma. Então, os recursos hoje são muitos e são recursos acessíveis. E o que isso influi na música? Influi que nós temos muitas manifestações artísticas que elas são colocadas de uma forma mais pungente. Então, você tem os corais, é só entrar numa internet que você vai ter exemplos de corais, exemplos de músicas, cifras, partituras, você tem as pessoas tocando, você vê ao vivo, você vê gravado, você pode parar, rever várias vezes. Isso facilita, isso dá recursos para que as pessoas se animem a trabalhar. Então hoje está mais fácil, está mais tranquilo do que outrora, quando as pessoas tinham... o artista ele era inacessível, né? O livro era para poucos, né? A informação era reduzida para um pequeno grupo. Hoje a informação é mundial, ela é de todos, é da humanidade. Então, isso é muito bacana, isso... hoje, como se diz, o meio artístico, ele deu uma revolução porque não tem mais um dono. Antigamente tinha as gravadoras que mandavam, entre aspas, nos grupos musicais. Hoje você tem os grupos musicais tendo o domínio do seu próprio trabalho, escolhendo por quais meios ele quer divulgar o seu trabalho, onde eu vou colocar, dessa forma que eu quero fazer. E eu coloco, isso fica mais belo no sentido da diversidade, né? Então nós que trabalhamos com música espírita, nós vemos muitas possibilidades, mas logicamente essa diversidade, essa possibilidade, ela tem que ter um foco, ela tem que ter uma base, porque senão ela vai se esvair. Ela vai ser criada, vai ser mostrada, mas ela não vai ter base e ela não vai ter solução de continuidade, então ela vai acabar. E é um processo diferenciado que nós temos tentado fazer no meio espírita, mais especialmente com a arte espírita. É construir primeiro as bases de entendimento de um trabalho que a gente ainda não domina, que sabemos que é compartilhado pelo plano material e plano espiritual. Dentro dessa base, nós queremos que a música ela se manifeste, né? O resultado vem naturalmente, né? Então, os grupos corais, grupos de dança, grupos de canto, grupos de música instrumental estão acontecendo aos poucos. Nós não precisamos ter pressa, isso vai acontecer ao pouco. Tem um desenho animado que eu gosto muito de uma frase que um personagem fala assim, ele diz assim: não se apressa a arte. Aos artistas, eu digo agora, não tenham pressa de fazer nada. Nós somos espíritos eternos, né? Nós somos imortais, nós temos toda a eternidade para realizar algo. Então que o façamos com muita consciência para que amanhã a gente não se arrependa do que a gente registrou, do que a gente cantou, do que a gente falou. Não é assim, mano? E é válida a formação musical em escolas acadêmicas de músicos ou regentes espíritas? Bem, assim como o médium, ele deve, como orienta Kardec, estar sempre estudando para ter a sua mediunidade de uma forma manifesta mais segura, né? Assim também um artista ele deve procurar todos os meios possíveis para se instrumentalizar da melhor forma de mostrar o seu trabalho. O que é, às vezes, condenável é que o artista use somente da forma para mostrar o seu trabalho, esqueça do conteúdo, esqueça do sentimento, esqueça dos objetivos que o levaram a trabalhar aquilo.
Devemos estudar música? Sim, o quanto possível. Devemos aprender a tocar bem o instrumento? Sim, claro. As pessoas agradecem quando o instrumento é bem executado, quando uma harmonia é bem elaborada, quando o arranjo realmente traduz o que a música quer dizer, quando há uma sintonia entre instrumento, entre instrumentista, entre letra, entre melodia. Tudo isso constitui um grupo, constitui elementos essenciais para que a mensagem seja dada. Mas a mensagem que é o principal. A forma é como se fosse um barco que leva as pessoas, é o carro que conduz, mas o que está lá dentro é que é o mais importante. Então, estudar sim, bastante, aprender a executar um instrumento, sim. As apresentações musicais, sejam dentro das casas espíritas, sejam nos teatros, em qualquer lugar, que o façamos com muita... prestando atenção nos detalhes, com respeito ao público, prestar atenção nos horários, nas vestimentas, nas luzes, na entrada, na saída das pessoas. Tudo isso faz com que um evento tenha sucesso e as pessoas vão ao evento e retornem mais felizes, né? Olha, eu fui no evento, eu gostei, foi organizado, foi bom, o som estava numa altura tranquila, né? Os instrumentistas, a gente viu que trabalharam os arranjos. Então, é interessante que nós nos preparemos para isso, sim, né? Mesmo André Luiz, né, levou, acreditamos, 2 anos no plano espiritual para que ele pudesse se engajar em alguma atividade, alguma tarefa que ele estava com muita vontade de trabalhar. Mas ele teve que ter o seu tempo de adaptação. Assim também na arte, assim também em todos os campos da vida. Devemos nos preparar da melhor forma possível para termos êxito naquilo que a gente quer levar. Você diria que a música espírita está, de algum modo, evoluindo? Bem, evoluindo é um termo bastante profundo, né, para a gente dizer, porque a gente tem que ter um princípio de onde ela estava para medir até onde a gente está. Eu não posso dizer que no tempo, né, de João Cabete a música não era evoluída, né? Eu estaria cometendo um erro muito grande. Eu posso dizer que hoje a música espírita está mais aparente, eu posso dizer que a música espírita hoje ela está mais pungente, ela está mais acontecendo. João Cabete, no seu tempo, Leopoldo Machado, no Rio de Janeiro, todos eles fizeram um grande trabalho de solidificação desse trabalho com mocidade, desse trabalho musical. Mas eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Então, talvez, comparativamente, hoje, se estivermos levando uma música espírita de qualquer jeito, assim, sem muita preocupação, estaremos fazendo, comparativamente, menos do que fizeram no passado, sem recursos. Porque hoje nós temos muitos recursos, como a gente disse anteriormente. Então, a música, ela está acontecendo de uma forma muito melhor, com muito mais alcance, e há um grande, vamos dizer, perigo eu não diria, mas há uma grande responsabilidade nesse contexto, porque quando nós jogamos um trabalho, né, às vezes inadvertidamente, numa mídia, ele vai acontecer, e aí nós não temos mais domínio. Nas reuniões em que frequentamos, nós sempre ouvimos falar, né, que palavras ao vento, quando nós falamos, as palavras já não nos pertencem mais, as ideias que nós somos responsáveis pelas ideias que criamos nas outras pessoas, né? É como plumas jogadas do alto de um edifício, depois para recolher é complicado. Então, a responsabilidade do artista reside nisso. Nós temos que estudar. A evolução, nesse caso, a gente pode colocar como uma evolução da conscientização do trabalho espírita, da música espírita no contexto. E isso a gente abre um parênteses, que as casas espíritas, aos poucos, isso ainda está um pouco, vamos dizer assim, travado. As casas espíritas têm que prestar mais atenção às manifestações artísticas, principalmente da juventude. Nós entendemos a preocupação de que a juventude, pela sua energia, ela tenta fazer tudo e acontecer, quer ver a coisa acontecer. Isso precisa de um direcionamento. E aí entra o dirigente da casa espírita, entra o dirigente da mocidade, que tem que acompanhar, mas sem tirar o brilho
da mocidade, sem tirar o ânimo, sem tirar o esforço dos trabalhadores jovens que querem, de uma forma ou de outra, mostrar o seu trabalho ou aprender de uma forma mais alegre a doutrina espírita. Nós não podemos tirar isso deles. Então é interessante que entre aspas, essa evolução aconteça sim, ela está acontecendo, mas cabe aos artistas espíritas não se ufanarem com isso, não ficarem, hoje nós estamos fazendo, nós estamos acontecendo, porque não nos cabe, esse tempo não nos cabe mais. A arte espírita vem com uma proposta diferenciada de manifestação, onde quem faz sucesso, entre aspas, mais uma vez, não é o artista, é a mensagem do Cristo, é a mensagem da doutrina espírita. Essa sim deve ser proclamada, essa sim deve ser levada aos quatro cantos e nós servirmos somente de instrumentos. Então, nesse caso, nós estaremos trabalhando, o artista, os seus desafios do orgulho, da vaidade, que todos nós temos, mas que na música ela vem mais manifesta, mais ostensiva. E aí o grande perigo do artista é justamente nos aplausos, nos elogios, na autopromoção. E quando nós mudamos o foco da música, do artista, para o foco da mensagem, onde prestamos atenção apenas na mensagem e, como diz Paulo de Tarso, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E na música, já não sou eu quem canto, mas é o Cristo que canta por mim. Nós ficamos felizes, o nosso júbilo, o nosso aplauso vem da satisfação de termos realizado algo, de estarmos engajados num processo de regeneração da arte, onde no livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é este mesmo, uma mensagem do espírito, Chopin, desencarnado, muito interessante. Ele relata essa evolução que ele teve com música, que um artista grandioso, maestro, belíssimo, né? Chopin, do século XVIII ou XIX, e ele manifesta na reunião, uma reunião mediúnica, e ele é interpelado para falar sobre música. E ele, muito acanhado, inicialmente ele se recusa, mas depois, aos poucos, ele vai falando. E depois ele explica por que ele estava tão acanhado em trazer a sua mensagem. Ele diz porque a linguagem dele era a música. Ele só sabia falar através da música. Perguntou se no meio daquela reunião mediúnica, não existia ninguém que pudesse estudar música para que ele pudesse se comunicar melhor. Olha o alcance de um espírito que galgou vários degraus dentro da arte. Então, a linguagem dele era a música. Porém, ele diz assim: no entanto, apesar de eu estar bastante evoluído no campo da música, eu vou precisar reencarnar neste plano, na Terra, novamente, mais especificamente no Brasil. Ele traz essa mensagem, porque eu deixei de trabalhar uma questão fundamental, a relação com o próximo. Ele trabalhou muito a relação da musicalidade dentro de si. Ele cresceu muito e isso não nos é negado. Qualquer canto que o ser humano, que o espírito imortal queira trabalhar, queira direcionar as suas forças para evoluir, ele vai conseguir. Mas tem outros campos também que nós precisamos trabalhar. Tim, nós sabemos que em Belo Horizonte são inúmeros os grupos musicais espíritas. Você pode nos dar uma visão sobre essa situação em outras partes do Brasil? Sim, eu tenho pesquisado muito, recebo muito material de outros estados e a gente tem muitas amizades, né, com essas outras manifestações. Muito interessante, é muito enriquecedor para nós ter contato com esses grupos. Hoje, em Minas Gerais, pela nossa visão, é um dos estados que mais produz arte espírita, mais especificamente música espírita. E que nós fazemos um trabalho também mais elaborado, um trabalho mais
entrelaçado entre evangelho e doutrina espírita. Alguns outros estados preferem mais a área da ciência, preferem mais somente a área da filosofia espírita. Nós, por gosto aqui em Minas Gerais, talvez pela nossa religiosidade, nós fazemos muito essa conexão muito interessante e, para mim, fundamental entre evangelho e doutrina espírita. E a gente procura retratar nesses trabalhos que a gente tem visto essa relação profunda, né, que é muito enriquecedora no sentido de esclarecer muitos pontos ainda obscuros no evangelho que a doutrina espírita vem aclarar com muita propriedade. Então, nós temos manifestações diversas em Goiânia, em Brasília, no Espírito Santo, conhecemos grupos muito bacanas lá, no Rio de Janeiro, São Paulo são várias as manifestações, em São Paulo tem festivais de música que são editados lá já há vários anos, FECEF. Nós temos festivais também em Goiânia, Rio Grande do Sul, temos menos manifestações artísticas lá, musicais. O pessoal gosta lá mais de teatro, né? Também muito bacana. Ceará também muito musical. Tem o grupo AMI, né? Tem também Bahia, tem tantos lugares interessantes. Então, são muitas as manifestações e as pessoas estão se conhecendo pela internet, estão trocando materiais, né? O que ainda falta acontecer, e é uma das propostas da Abrarte. A Abrarte é a Associação Brasileira de Artes dos Artistas Espíritas. A Abrarte, ela tem 2 anos, ela ainda é recente, ainda está estruturando o seu trabalho com vistas a fazer a reunião de todos esses artistas espíritas do Brasil, para que esses artistas mostrem a sua cara e mostrem mostrem o seu trabalho, né? Para todo mundo, e que a gente se una para que essa arte espírita ela possa se mostrar com mais força, com mais propriedade, com mais responsabilidade, para que as federativas, para que as casas espíritas conheçam e reconheçam que a arte espírita está, como você mesmo perguntou, evoluindo. Aí nós podemos empregar esse termo. Ela está crescendo de uma forma ordenada, de uma forma responsável e bela, né? Nós estamos, então, em Minas, várias cidades do interior são muito musicais. Em Minas Gerais, nós, graças a Deus, já temos algumas experiências, conhecemos bastante. E em Belo Horizonte também. Aqui nós temos grupos de arte, nós temos grupos de dança, muitos grupos musicais, muitos corais. Já visto que existem até festivais de corais que são realizados aqui em Belo Horizonte, só de grupos daqui. Então são muitas casas espíritas que têm muito trabalho ainda para mostrar. E outras tantas surgirão na medida em que as pessoas forem investindo nessa área da arte espírita. Vamos falar agora um pouco a respeito da sua experiência pessoal, né, no campo da musicalidade. Você forma uma dupla de sucesso com a Vanessa, muito conhecida. Como é que começou esse seu trabalho? Bem, Vanessa é minha irmã e frequentamos a mesma casa espírita, o grupo espírita O Consolador. E ela canta, né? Nós sempre cantamos na nossa família. Eu toco violão e eu estava fazendo músicas com o presidente da nossa casa, Gladstone Lage, um grande letrista, ele que tem composto a maioria das letras das nossas canções. E nós tivemos a oportunidade de compor várias músicas. Um dia nós decidimos gravar um CD e chamamos a Vanessa para fazer a parte do canto, da música. Ela tem uma voz muito bonita, eu particularmente gosto muito. E lançamos esse CD em 1999. Graças a Deus esse trabalho ele foi sendo difundido. Hoje nós já temos alguns trabalhos já editados, mas o trabalho especificamente ele começou de uma forma muito inusitada, porque eu estava adentrando a doutrina espírita. Eu não tinha ainda, eu era, como se diz, um espiritualista, estava em busca de algo. E quando eu conheci a doutrina espírita, realmente eu me maravilhei, né?
como diz no Evangelho, a gente se maravilha, a gente vê como portas e luzes se abrindo, cheio de ideias, cheio de possibilidades. E era todas as respostas que eu encontrei. E de uma forma muito natural eu e o Gladys começamos a colocar nas músicas e nas letras essas ideias que nós íamos trabalhando e aprendendo. Ele já tinha muito mais tempo de doutrina espírita do que eu, me ensinou muito e me ensina até hoje. Eu aprendo muito com esse trabalho, tanto na forma de fazer, como na forma de divulgar. Isso é muito importante. E eu, Vanessa, nós temos um trabalho já há bastante tempo nesse campo, e que a gente, na medida do possível, na medida que nós somos solicitados, nós colocamos, nós nos apresentamos e colocamos a nossa experiência para quem quiser nos acompanhar. E vocês, na comercialização desses CDs, há uma destinação filantrópica do recurso que vocês obtêm? Sim, por gosto pessoal, por decisão própria nossa, né? Desde sempre, desde o início, nós decidimos que esses recursos advindos da venda desses trabalhos que nós temos desenvolvidos, eles serão todos revestidos para necessidades das casas espíritas, para fins beneficentes e também para a manutenção do próprio trabalho, que é muito natural. Nada para nenhuma, como se diz, nenhuma paga para nós. A nossa paga já é a satisfação de estarmos trabalhando, de termos uma oportunidade de estarmos compartilhando, confraternizando musicalmente com as pessoas essa questão da doutrina espírita e do evangelho através da música. Então, os recursos que nós temos até hoje, muitas pessoas nos perguntam isso, né? São destinados à nossa casa, ou quando a nossa casa não precisa, para outra casa que está precisando, ou o evento que nós fazemos, uma apresentação musical, seja em qualquer lugar, nós direcionamos toda aquela verba para aquela casa que promoveu o evento, ou divide, tem muito, vai para outra casa, e a gente faz ou seja, comunga, ou compartilha, ou divide da melhor forma possível com os recursos, porque o Gladson disse, nosso presidente, que os recursos, eles não podem ficar parados, né? O dinheiro, ele tem que se gerir. Ele entra, ele sai, como diz os casos do Chico Xavier, né? Ele recebia os donativos e dali mesmo ele já direcionava para quem tinha direito. Então não fica nada guardado com a gente procura sempre dar manutenção ao próprio trabalho. E nessa sua atividade artística com a Vanessa, vocês têm se apresentado com que frequência? Vocês vão em outras cidades? Como é que funciona isso? Sim. A sua rotina? A minha rotina, e é até interessante que se diga, a vontade de viajar, de sair por aí cantando é muito grande. É um prazer imenso conhecer pessoas novas, conhecer outras manifestações, outras cidades, outras pessoas que estão com o mesmo ideal que conosco. Mas como nós já dissemos, não vivemos dessa arte, não vivemos dessa música, não temos cachê, não ganhamos nada com isso, então nós temos que... Você tem a sua profissão e ela também. Exatamente, nossa vida. Então, em primeiro lugar, a minha vida familiar, minhas obrigações familiares, depois obrigações de trabalho, e no tempo que nos sobra, nós nos colocamos à disposição para as apresentações musicais. Então já tivemos oportunidades de viajar para muitas cidades do interior, principalmente finais de semana. A convite. Feriados, sempre a convite. Não fazemos turnê, não fazemos nada disso. As pessoas que conhecem o nosso trabalho, ligam para a gente, façam um convite. Podem vir? Podemos. Não podemos? Não podemos. E já viajamos para alguns estados, Brasília, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. E temos convites, graças a Deus, a gente fica feliz para quase todos os estados do Brasil, porque a internet facilita isso muito. Todas as nossas músicas estão, até hoje compusemos, estão colocadas em nosso site. Quem quiser escutar, pode escutar ela toda. Pode baixar? Pode. Só não pode fazer CD, porque isso aí é contra a lei. Mas quer escutar? Pode escutar. Quer comprar o CD? Tem a loja virtual, pode comprar. Então nós não impedimos ninguém de escutar, não impedimos ninguém porque pelo valor financeiro. Mas temos um caso inclusive interessante, que é um pessoal que
que aqui a gente vai até para o exterior, lá em Boston, um caso de uma, se me permite contar, de uma menina que recebeu um CD gravado nosso. E ela gostou bastante do CD, mas não tinha, como não tinha capa, só tinha um CD escrito. Ela entrou na internet e começou a pesquisar o nosso nome, aí começou a entrar, aí entrou na página do nosso site e lá viu, lá tem escrito, né, quem somos, o objetivo do nosso trabalho, tudo que nós fizemos. E ela ficou assim, incomodada, porque ela viu que esse trabalho é um trabalho que tem fins assistenciais. E ela se sentiu incomodada porque ela ganhou e era um CD, vamos dizer assim, pirata, um CD copiado. Aí o que ela fez? Ela entrou em contato, mandou e-mail e falou só, eu quero comprar o seu CD, estou com ele aqui, me dá o seu endereço. Então de lá, ela mandou em dólares, né? Recebia as notas de dólar, $30 comprando o CD nosso. E nós ficamos muito felizes porque nós confiamos, nós temos fé que é essa a mentalidade do futuro. Você não vai precisar de obrigar ninguém a punir, a criar leis para que as pessoas façam as coisas. As pessoas estão fazendo o seu tempo. Na medida que o mundo evolui, nós caminhamos para isso. É um mundo de regeneração que a própria consciência das pessoas é que vai cercear os seus passos. Então, essa pessoa, eu tenho ela em alta conta, que ela serve de exemplo para um ideal que nós temos de manifestação, né? Ah, é CD pirata, não é CD pirata? Eu vejo muito da intenção da pessoa, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que têm cópias mesmo, mas quando descobrem, vão lá e compram. Nosso objetivo não é vender, nosso objetivo é divulgar. A venda é consequência do trabalho. O dinheiro é consequência do trabalho que foi bem feito. E o dinheiro vai ser direcionado a quem de direito. Então é todo um trabalho de uma cadeia de conscientização. Se caminhamos para um mundo de regeneração, a arte, a música, o artista não pode estar fora dessa conscientização também. É assim que a gente pensa. Fala para nós então qual é o endereço desse site. Para quem quiser conhecer o trabalho de Tim e Vanessa é www.timivanessa.com.br. Nós vamos agora fazer um corte, porque o Tim vai pegar o violão e dar uma palazinha pra gente aqui. Então, na fita, né? No vídeo, que fita não tem mais, né? No vídeo vai ter um pequeno corte e o Tim já entra tocando aí, ok? Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh. Assim seja, oh, amém, oh, assim seja, oh,
toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh, assim seja, oh, amém, oh, assim seja, oh, amém, oh, 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 oh. Muito bem, Espiritismo BH encerra de uma forma muito agradável e diferente esse programa. Muito obrigado, viu, Tim? Eu que agradeço. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de Então, o que achou dessa
desta entrevista. Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!